bom dia! Façamos todos hoje um excepcional dia. Você que está aqui hoje no nosso 80º devocional. É isso mesmo, já são 80 dias de 2025. E o tema de hoje há milagres para quem crê. Milagres é a nossa palavra-chave. E a frase ela diz assim, sua ação será determinante para o seu milagre. A sua ação será determinante para o seu milagre. E o nosso texto de hoje, ele está lá em Mateus 14, 19. Presta atenção no que ele fala. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e, olhando para os céus, deu graças e o partiu. E o texto diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu os pães, e em seguida deu-os aos discípulos e eles à multidão. O primeiro passo que Jesus ele opera, quando ele opera esse milagre, o primeiro passo que ele dá é dar graças, é erguer aos céus e dar graças. Entenda que ele não olhou para a circunstância, mas ele olhou para onde poderia vir o milagre da multiplicação. E muitas vezes nós deixamos de alcançar o milagre porque olhamos apenas para as circunstâncias. E o que você precisa entender é que você não pode olhar para as circunstâncias. Você deve olhar para o milagre, para quem pode trazer o milagre para você. Aí no livro ele diz assim, na narrativa da multiplicação dos pães e peixes, Jesus desafia os discípulos a fornecerem comida para a multidão. Incapazes de compreenderem a missão, questionam como isso seria possível. E eles então conseguem 5 pães e 2 peixes, uma quantia claramente insuficiente para os números de pessoas que ali estavam, mas não contavam com o grande milagre operado por Jesus. Assim como Jesus, ele nunca olhou para as circunstâncias. Para que você possa alcançar um milagre, você deve fazer o mesmo, seguir o exemplo dado por ele. Embora muitas vezes somos bombardeados por situações e desafios que nos tiram a paz e muitas vezes tiram o sono, mas isso só acontece porque você está olhando para a direção errada. E quando você olha para a direção certa, as coisas se colocam no lugar. O milagre ele acontece não pela força do seu braço, mas porque Deus, ele é o próprio milagre. Ele pode fazer um milagre que você tanto quer, mas para que isso aconteça, precisa ter uma conexão, uma intimidade com Ele. Se você trabalha nessa intimidade todos os dias,
fica mais fácil, mais suscetível você alcançar o milagre. A Bíblia é repleta de milagres incríveis que edificam nossa fé e demonstram o poder de Deus. Porém, é necessário compreender que eles não acontecem aleatoriamente, mas sempre carregam um propósito. Eles não se restringem a apenas investir em uma situação momentânea, mas traz profundas lições e ensinamentos e mudanças de rumo. Muitas vezes o milagre precisa, para que o milagre possa acontecer, mudanças na sua mente precisa acontecer. Mudança na sua mentalidade. Renovar a sua mente todos os dias é uma maneira de você renovar a sua mentalidade para que você possa alcançar algo novo. Aí continua. Saiba que os milagres vêm quando o nosso coração está alinhado ao de Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que quando pedimos algo de acordo com a vontade do Pai, Ele nos ouve. Por isso é essencial alinharmos a nossa vontade à dele para alcançarmos o milagre. Lembra que a gente sempre vem falando para que você possa alcançar os seus sonhos, para que suas metas, para que você tenha um apoio, para que suas metas venham a ser realizadas, é importante você alinhar a sua vontade com a vontade do Pai. Quando você alinha essas duas coisas, quando você alinha o seu propósito com um propósito divino, com um propósito de Deus, fica muito mais fácil você alcançar a sua meta, porque aí você não está andando sozinho, você está sendo guiado por aquele que sabe todas as coisas e sabe por todo o caminho por onde você precisa percorrer. E ele te dá auxílio, te dá proteção, te dá direção, te dá ensinamento e discernimento para entender o que é certo, o que é bom, o que é ruim e o que não é. Entende? Isso é o ganho, isso é o que você ganha quando você tem esse alinhamento. Aí continua. Penso que se recebermos tudo aquilo que pedimos a Deus, as coisas iriam acabar mal, pois não passaríamos pelo processo necessário para chegar ao amadurecimento e acabaríamos nos perdendo. Verdade. Porque imagina se você que é pai, você que é mãe, desse tudo que o seu filho quisesse. Imagina. Será que ele só receberia coisas boas, que seriam boas para ele no momento em que ele pedisse? Muitas pessoas podem dar coisas materiais para os seus filhos, porém, à idade certa, ao tempo certo de cada coisa. Por mais que você seja bem financeiramente, você não dá um carro para um filho de 10 anos. Você vai dar um carro de controle remoto, mas você não vai dar um carro para que ele possa sair dirigindo. Por mais que ele tenha 13 anos, ele já aprendeu a dirigir, você não dá um carro para ele dizendo, olha, filho, esse carro é seu, agora você faz o que você quiser com ele. Você não faz isso, porque ainda não está no tempo. Por mais que você tenha condições, ainda não está no tempo. Então, muitas vezes, o não de Deus, ele é necessário, porque ainda não está no tempo de você vivenciar tudo aquilo que você precisa viver, porque você ainda não amadureceu. E essa conexão, esse alinhamento, quando você busca por um milagre e você anda nos caminhos determinados por Deus, você está amadurecendo, você está criando o seu milagre.
Aí ele continua: por isso, entenda que tanto o sim quanto o não de Deus visam o melhor para você. Da mesma maneira, na criação de seus filhos, eu não dizia sim a tudo que pediam, pois nem sempre o que eles desejavam era o melhor para a idade deles. Não tem maturidade, como a gente estava falando. Não tem maturidade ainda, aí não é a idade de ter certas coisas. A partir de hoje, busque alinhar o seu coração ao do Pai por meio de um relacionamento profundo e sincero, e saiba que no tempo certo Ele investirá e você viverá o seu milagre. Ele vai intervir e você vai receber o seu milagre. Entenda o poder do alinhamento. Entenda o poder de você ter um direcionamento correto, de andar certo, de traçar planos e executar os planos traçados para que você possa vivenciar um milagre na sua vida. Existem milagres que são feitos por Deus, mas existem milagres que você pode criar só com a direção dele. Só com a direção. Muitas coisas que você vive hoje pode ser fruto de um milagre que você ainda não enxerga, mas quando você se coloca na condição de aprendiz, quando você se coloca na condição de aprender todos os dias, de renovar a sua mente todos os dias, você cresce e vai muito mais longe. Esse é o poder do milagre. Milagre foi a nossa palavra-chave do nosso 80º dia. A sua ação será determinante para o seu milagre. A sua ação será determinante para o seu milagre. Tenha alinhamento com Deus, procure Ele, procura ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele, e Ele vai dar para você toda a direção que você precisa ter, tá certo? Um grande abraço para vocês. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Curtir é o joinha pra cima, aquele joinha pra cima, tá certo? Se inscreve no canal, aqui no cantinho, aqui, ó, por aqui assim, ó, tem lá o sininho. Aperta aquele sininho e coloca para você receber todas as notificações. E quando tiver, todos os dias, quando tiver um vídeo novo aqui, você vai ser um dos primeiros a receber, tá certo? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.